Muito bem, amigos, aqui Eduardo Lacerda, trazendo para você um pouco de história. Hoje vamos falar da Reforma Protestante. 31 de outubro de 1517. Hoje comemoramos 504 anos da Reforma Protestante, quando o monge Martim Lutero publicou suas 95 teses tratando sobre o assunto. É importante nós analisarmos que o domínio religioso naquela época era total e absoluto da Igreja Católica. Lutero, então, criticava aquilo que ele encarava como uma espécie de negociação da salvação. A Igreja havia instituído a cobrança de indulgências. Por exemplo, algum nobre ofertava à igreja uma determinada quantia para a reforma de uma igreja, de uma catedral, e em troca eles recebiam uma carta de indulgência do Papa, que o absolvia de todos os seus pecados. Durante um determinado tempo, ele não precisava mais se preocupar com o pecado, porque o Papa o havia absolvido. Os que se julgavam salvos ou remidos por uma carta de indulgências, para o monge Martim Lutero, corria o risco de estarem cometendo um pecado ainda maior do que aqueles que estavam querendo ver absolvidos. Antes que ele publicasse, então, as suas 95 teses, concentradas mais especificamente sobre o tema indulgências, Lutero havia escrito um ano atrás a obra Comentários da Carta aos Romanos, na qual ele buscava discutir 3 pontos doutrinários referentes à Igreja Católica: conceito a respeito do pecado, questão das boas obras e a questão do livre-arbítrio. Tudo isso são questões que são discutidas até hoje. Muitas pessoas têm as suas opiniões, suas versões, têm como colocar qualquer situação a respeito do assunto. Também somos livres pensadores e temos o direito hoje de questionar, de analisar, de aprender e de entender. Então, como pode ser visto em obras de historiadores como Christopher Dawson, em sua obra Divisão da Cristandade, o pecado, para Martim Lutero, ele estava associado a paixões que acometem o indivíduo, coisas da natureza humana. Para a doutrina católica, o pecado estava na vontade ou no ato da escolha deliberada. Desse modo, não poderia haver para Lutero uma completa abnegação ou uma completa santificação. Ou seja, ele associava a fraqueza do homem em ceder ao pecado com a necessidade de buscar a aproximação de Deus e se ver livre do pecado. Para Martim Lutero, o homem só podia ser realmente salvo através da sua fé. Como diz Dawson, o máximo que o homem pode alcançar, segundo Martim Lutero, é a certeza de que isso não será imputado contra ele, que o sofrimento redentor de Jesus Cristo tudo aplaca, tudo abarca, tudo destrói, perdoa todos os pecados. Consequentemente, a justiça só seria imputada. Eis o conceito de Lutero, que se torna o centro da controvérsia da igreja, porque a Igreja Católica durante muito tempo perseguiu os chamados protestantes. Martim Lutero, líder do protestantismo, muito embora nós sabemos que anos antes, John Wycliffe começou o que foi chamado de pré-reforma. Lutero é o nome mais conhecido da reforma. Mas ele teve como base a sua capacidade de ensinar como professor e teólogo. Mas John Wycliffe, também um teólogo inglês, levantou diversas questões sobre a Igreja Católica, entre elas a necessidade da figura do Papa. O Wycliffe, ele pregava que nosso Papa é Cristo, ou seja, assim como está na Bíblia Sagrada, o Senhor é o meu pastor. Essa era a ideia de John Wycliffe, o pai, vamos dizer assim, da pré-reforma. Ele era teólogo e tinha como propostas reformistas a pobreza apostólica, a escritura como única regra de fé e prática da igreja, e afirmando que os eleitos são
todos aqueles que pertencem à igreja, todos aqueles que foram alcançados pela salvação em Cristo Jesus, e não os papas ou os cardeais. E ele também definia, em uma das suas teses pré-reforma, que Cristo é o cabeça da igreja e não o Papa, baseando as suas teses na Bíblia Sagrada. Já Martim Lutero, o monge que viveu de 1483 a 1546, nasceu em Eisleben, na Alemanha. Foi considerado o principal líder da Reforma Protestante. Ele teve uma infância coberta de mitos religiosos, com histórias sobre demônios e bruxas. Já na adolescência, ou ainda na adolescência, ele ingressou na Universidade de Erfurt para estudar artes, leis, línguas e filosofia. A pedido de seu pai, com 18 anos então, Lutero ingressou no curso de Direito. Contudo, em 1505, decidiu e entrou para o mosteiro agustiniano de Erfurt e seguiu a vida religiosa. Ou seja, ele estava determinado a se tornar um líder religioso e hoje, até hoje, é exemplo para todos nós, os seus atos, as suas decisões. Em 1509, Martinho Lutero graduou-se bacharel em estudos bíblicos e em 1512 obteve então o título doutorado em teologia, mesmo ano em que ele foi eleito então cônego do convento de Wittenberg, na Alemanha. Nos anos seguintes, então, ele dedicou totalmente ao ensino religioso e amadurecimento da doutrina da justificação pela fé. Lutero era contrário à venda de indulgências, que foi instituída em 1516 e 1517, e ele proferiu então 3 sermões em oposição a tais práticas. Em um dos seus discursos, ele dizia assim: é audacioso assegurar que o Papa possa livrar almas do purgatório. Se ele pode fazer isso, então ele é muito cruel em não livrá-las da condenação eterna. O estopim, então, dessa reforma protestante, em 1517, foi quando Martim Lutero se deparou com o dominicano Tetzel, que vendia indulgências em Wittenberg. Em resposta a isso, no dia 31 de outubro, então, Martim Lutero, doutor em teologia, ele começou a publicar as 95 teses que criticavam a Igreja Católica e o Papa, fixando-as na porta da Catedral de Wittenberg. Como Martim Lutero fixou essas teses na porta da igreja, passou-se então a chamar protestante, ou seja, ele estava protestando contra as atitudes da Igreja Católica, contra os projetos da Igreja Católica que não estavam baseados na Bíblia Sagrada, porque não se podia vender salvação. A salvação é de graça. A Bíblia nos diz isso, o livro de Romanos nos diz isso. A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 9 que se com a tua boca confessares, se com o teu coração creres que Jesus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Ainda nos diz a mesma Bíblia que todo aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Ainda nos diz a palavra de Deus que há um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o homem. Então essas coisas vinham à cabeça de Martim Lutero, assim como os outros monges, padres, bispos e outros líderes religiosos da época também já sabiam. Porém, eles preferiam fixar a sua mente nas ideias que a Igreja Católica colocava. O fenômeno, então, foi chamado assim, fenômeno da Reforma Protestante, foi quando Martim Lutero, ele fixou essas teses na porta do castelo de Wittenberg, desafiando autoridades em teses para uma disputa escolástica, ou seja, ele estava convocando, de uma certa forma pressionada, para que eles discutissem, no mínimo, aquelas ideias que a Igreja Católica estava, então, colocando em tese. Foi também nesta época da Reforma que desencadeou guerras civis religiosas, no século XVI, século XVII, que deram origem ao movimento da Contra-Reforma.
a reunião do Concílio de Trento, a criação da Companhia de Jesus na Espanha, fato é que toda a amplitude que o movimento reformista alcançou começou com o ato de um monge agustiniano alemão no ano de 1517, na cidade de Wittenberg, na Alemanha. O nome, como já dissemos, Martim Lutero, homem que escreveu várias obras a respeito da fé. Segundo historiadores, Martim Lutero estava pagando uma penitência, subindo, escalando as escadarias de uma catedral, quando, em meio a toda aquela escalada de joelhos, pagando uma penitência de sofrimento, um sacrifício próprio para mostrar a sua fé, ele teria então ouvido a voz de Deus, lembrando-o de Abacuque, no capítulo 3, versículos 16 e 17, quando o Senhor orienta o profeta a escrever em letras garrafais para que todos que passassem pudessem ver: o meu justo viverá por sua fé. Então, quando Martim Lutero teria ouvido esta palavra, ele acendeu uma luz. Se a salvação é pela fé, não temos que fazer esses sacrifícios. E buscando então o conhecimento do que ele já tinha de teologia, ele volta para os livros e começa a analisar todos os pontos cruciais a respeito da salvação eterna, a respeito da salvação que só Jesus Cristo pode propiciar ao ser humano. A Bíblia nos diz, queridos, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Portanto, era necessário que Jesus Cristo entregasse a sua vida para o resgate de toda a humanidade. Esse ato, então, de Martim Lutero foi chamado de protestante. Ele protestava contra os argumentos da Igreja Católica. O seu conteúdo era um argumento de 95 teses que tinham como alvo o tema indulgências. Perdão concedido pela autoridade eclesial para a absolvição de pecados era o ponto fundamental das suas teses, porque a salvação só é possível através do precioso sangue de Jesus. Também ele lutava porque essas questões eram praticadas de forma iníqua por parte do clero católico da época, como pode ser observado em vários livros, em várias histórias. Nós temos aqui um trecho de um livro que você pode então ver das 95 teses, a tese 31, 32, 33, 34 e 35. Uma das teses dizia assim: tão raro como é quem é penitente de verdade, é quem adquire autenticamente as indulgências, ou seja, raríssimo. Ninguém tinha direito de adquirir perdão dos pecados através da compra, através de pagamento. Com a venda de indulgências, a Igreja Católica ganhava dinheiro dos nobres, ganhava terrenos, propriedades enormes. A outra tese deles é assim: serão condenados em eternidade, juntamente com seus mestres, aqueles que se julgam seguros de sua salvação através da carta de indulgência. Outra questão contra indulgências, ele colocava: deve-se ter muita cautela com aqueles que dizem serem as indulgências do Papa, aquela inestimável dádiva de Deus, através da qual a pessoa é reconciliada com ele. Em outra tese ele diz: pois aquelas graças das indulgências se referem somente às penas de satisfação sacramental determinadas por seres humanos. E na tese 35 ele diz: aos que ensinam que a contribuição não é necessária para obter redenção ou indulgência, estão pregando doutrinas incompatíveis com o cristianismo. Aos que ensinam que a contrição não é necessária para obter redenção e indulgência, estão pregando doutrinas incompatíveis com o cristianismo. Lutero então criticava aquilo que ele entendia como uma espécie de negociata da salvação, a compra da salvação, ou a venda de direitos da salvação por meio das indulgências. Por exemplo, um nobre, um rico, ofertava à igreja uma quantia e ele então recebia uma carta de indulgência por um determinado tempo, como se fosse avaliado o seu terreno, o seu imóvel, por exemplo,
e ele então ficava ali por 1 ano, 2 anos, 5 anos, dependendo do valor do imóvel, livre dos seus pecados. E o que Martim Lutero dizia, e nós queremos reprisar isso para você: o homem só pode ser salvo através da fé em Cristo Jesus. Ele lia na palavra de Deus, onde está escrito que o justo viverá por sua fé. Como diz Dawson, o máximo que o homem pode alcançar é a certeza de que isso não será computado contra ele, que o sofrimento redentor de Cristo tudo abarca, tudo aplaca. Consequentemente, a justiça só é imputada. Eis o conceito luterano que se torna o centro da controvérsia. Então observem que todas essas questões levantadas por Martim Lutero foram pontos fundamentais para que hoje eu e você pudéssemos ter o cristianismo. Eu me orgulho muito de ter conhecido o Evangelho e estar vivendo a prática do Evangelho, porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, por sua fé. E ainda nos diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, pela Bíblia, podemos conhecer Cristo. Conhecendo Cristo, podemos buscar remissão dos nossos pecados através do seu precioso sangue derramado na cruz do Calvário. Observamos então que a reforma protestante foi um ponto fundamental, e desde a publicação de suas teses até o ano de 1521, ou seja, por mais 4 anos, Lutero enfrentou uma miríade de disputas teológicas sobre o tema em questão, bem como sobre outros pontos fundamentais da doutrina da Igreja, tornando assim ainda mais radicais as suas críticas. Seus adversários eram doutores em teologia, indicados pelo Papa Leão X, em 1475 até 1521. Grande abraço. A casa de Lutero. Inclusive, a sua esposa Catarina Vambora, após o casamento, veio morar com ele aqui. Os dois tiveram 6 filhos aqui nesse lugar. Muitos estudantes vinham morar na casa de Lutero, ajudando Lutero nas suas despesas. Um dos desejos que Lutero deixou em seu testamento era de que sua esposa e seus filhos pudessem continuar morando aqui na sua casa. Catarina colocou ordem na vida de Lutero. Além de cuidar dos filhos e da grande casa, ela ajudava ele na saúde e na doença, e dava ânimo e incentivo ao trabalho dele. Numa época em que as mulheres não tinham vez e nem voz, entre outras coisas, Lutero passou para ela o controle das finanças da família e o contato com as gráficas para a publicação dos escritos dele. Martinho amava e valorizava a esposa, tanto que chegou a dizer: depois de Cristo, ela é o maior presente que Deus deu na minha vida. Se algum dia vierem a escrever sobre a reforma, eu espero que o nome dela apareça junto ao meu. Eu oro por isso. Essa prensa aqui pertencia à Universidade aqui de Wittenberg e funcionou entre os anos 1508 até 1525 e com certeza imprimiu muita coisa de Lutero. Lutero escreveu muito sobre os turcos, mas principalmente sobre os judeus. Existe um livro muito polêmico chamado Sobre os Judeus e as Suas Mentiras. Lutero dizia que queria que as sinagogas e as escolas fossem queimadas e as suas casas destruídas. Todo esse material a gente pode encontrar por aqui também no museu. Esse material que eu encontro aqui responde uma pergunta que eu fiz no início do programa. Seria Lutero um santo reformador? Depende do que você entende pela palavra santo. No contexto católico daquela época, santo é quem nunca cometeu nenhum pecado no deslize.
Mas no conceito de graça que Lutero redescobriu, santo é aquele que luta com seus pecados para ser separado por Deus. Alguém que valoriza o que a maioria negligencia. Nesse sentido, Lutero foi sim um santo segundo os olhos de Deus, com defeitos como Davi, Paulo e tantos outros que, apesar dos seus pecados, também foram considerados santos homens de Deus. Quando lemos um autor medieval ou mesmo moderno como Lutero, nós ficamos assustados com a linguagem, para os nossos padrões de hoje, uma linguagem muito contundente, violenta mesmo. É nesse conjunto de época que devemos entender as palavras de Lutero contra os judeus, que gozavam de uma enorme antipatia em toda a Europa, culpados de todas as coisas que aconteciam no mundo. Nesse cenário, Lutero então desenvolve as suas palavras com o objetivo de chamar a atenção para a fé dos judeus que continuavam rejeitando o Messias. Portanto, nós não podemos tirar do contexto da época altamente belicosa nenhuma das palavras de Martinho Lutero, o que, é claro, não o exime de suas responsabilidades, mas não podemos colocar todas também sobre ele nesse sentido. De todos os aposentos, esse aqui é o que mais me emocionou, porque esse aqui era a sala onde Lutero vinha conversar com seus amigos. Sempre depois das refeições, ele se reunia aqui nesse lugar. Então, Philippe Melanchthon, Lucas Cranach estiveram aqui com ele. O local foi reformado em 1535, gente. Esses móveis são de 1535 até 1538, quando Lutero ainda vivia nesse lugar. Um dos sonhos de Lutero é que todo alemão pudesse estudar e ler a Bíblia no seu próprio idioma. Por isso que ele traduziu lá em Wittenberg o Novo Testamento do grego para o alemão, enquanto a Bíblia era lida em latim pelos próprios padres nas igrejas. Ele reuniu, junto com Philippe Melanchthon, seu braço direito nesse projeto, um enorme time. E em 12 anos eles traduziram a Bíblia toda para o alemão. Isso ajudou também muito a sociedade. Vamos lembrar que a Alemanha era dividida em pequenos ducados, principados, condados, e o alemão falado em cada região era um pouco diferente. Esse livro veio ajudar a unificar todo o idioma. A edição completa da Bíblia de Lutero foi lançada em 1534 com 1620 páginas. E esse tesouro está aqui nessa exposição permanente na casa de Lutero. Vou contar um pouquinho como era aquele tempo. Eu, Rogério, sou nobre e frequento essa igreja. Então, eu tenho um problema sério, eu tenho medo da morte, porque a minha cidade ela é murada, mas a qualquer momento ela pode ser atacada pelos bárbaros ou uma das pestes, das doenças que assolam a Europa podem me pegar. O que vai acontecer com a minha vida se eu morrer? Eu tenho muitos pecados, então se eu quisesse resolver um pouco dos meus pecados, eu vinha aqui na igreja ver essa exposição da relíquia. Pagava o meu ingresso, entrava ali e ao ver essas relíquias eu tinha um perdão de... Anotem bem, vai estar escrito aqui embaixo, eu vou dizer só o início. 1,9 milhões de anos eu teria de desconto, de redução no meu tempo no purgatório. Vou falar de novo. 1,9 milhões de anos de redução do meu tempo no purgatório por ter visitado as relíquias, a exposição de relíquias do rei Frederico III. E o mais interessante é que essa redução seria de 1,9 milhões de anos para apenas 270 dias no purgatório. Um negócio imperdível. E esse foi um dos vários motivos que fizeram Lutero escrever as suas teses que foram colocadas aqui nesse lugar. Mas será que foi mesmo Lutero quem as colocou? Maybe yes, maybe no. Probably it was an assistant. But the place is the real place.
only the stone arch is the real place. The door itself was lost in a fire during the 7 Years' War because it was a wooden portal and it was used like a bulletin board by people of the university, because this church here behind me was on the one hand something like the private church of the Prince Elector of Saxony. On the other hand, Prince Elector Frederick the Wise founded a university here, and he said to the people of the university, he declared, you can use my private church as an assembly hall to give speeches, to be graduated as a doctor, magister, master, whatever, also to have classes. And even Luther got his doctor exam here inside the church, and that's why they used the entrance portal of the Castle Church All Saints like a bulletin board, because it was a special entrance portal for the people of the university. Many thesis papers were published here and posted here behind me. Luther maybe posted the 95 theses here, Ed, but probably it was an assistant. Junto com tudo isso, nós tínhamos as indulgências, um documento validado pelo próprio Papa que perdoava os pecados das pessoas, uma vez que elas estivessem arrependidas. Esse conceito foi se corrompendo pelo meio do caminho, tanto que nós encontrávamos indulgências de todos os tipos, de todos os valores, para todos os pecados. Tinha até combo indulgência. Se você fosse pecar, você já comprava uma indulgência antecipada para o seu pecado. A indulgência levou a Igreja Católica a faturar muito dinheiro, e ela precisava naquele tempo, porque Leão X queria reconstruir a Basílica de São Pedro. Lutero tinha um conflito muito grande com isso. Lutero lia Romanos, lia Hebreus, lia Efésios. O justo viverá pela fé. Pela graça, somos salvos mediante a fé. Como é que Lutero ia lidar a questão do perdão do pecado com um membro seu que chegava: Lutero, não preciso pedir perdão, eu já tenho aqui, olha, que eu comprei do Johann Tetzel, que era o maior vendedor de indulgências, e me vendeu essa indulgência aqui, ó, tô liberado do meu pecado. Esse cenário realmente ajudou Lutero a construir a Reforma Protestante. As indulgências tinham a ver com o sacramento da penitência. Então se absolvia a pessoa de um pecado, sobretudo quando era pecado público, e ele tinha que fazer uma reparação. Às vezes eram reparações duras, né? De 1 ano, 2 anos, 3 anos, até ser readmitido. As indulgências começam dizendo: eu posso trocar essa penitência, por exemplo, fazendo a peregrinação a Jerusalém, ao lugar da morte de Cristo. Então se trocava uma coisa por outra. Depois começou a fazer isso dentro da cidade, de uma igreja a outra, fazendo a penitência. O lado ruim disso é que no século XVI se vinculou a reconstrução da Basílica de São Pedro a uma venda de indulgências. Então você comprava a indulgência. Em vez de fazer a penitência, você dava um dinheiro no lugar da indulgência. E isso gerou uma crise, uma oposição interna na igreja muito grande. E foi um pouco o ponto de partida das teses de Lutero pela reforma da igreja. Dizem que o Papa Leão X criou essa tabela de preços em 1517. São 35 tópicos, porém não existe nenhum documento confirmando isso, mas nos dão uma ideia de como funcionava a questão da indulgência. Então, vamos ler algumas dessas taxas que, uma vez pagas, perdoavam os pecados. Número 1. O eclesiástico que incorrer em pecado carnal, seja com freiras, primas, sobrinhas, afilhadas ou, enfim, com outra mulher qualquer, será absolvido mediante o pagamento de 67 libras e 12 soldos. Número 10. Se o assassino tiver matado 2 ou mais homens em um único dia, pagará como se tivesse assassinado um só. Número 12. Quem afogar o próprio filho pagará 17 libras e 15 soldos, ou seja, 2 libras a mais que aquele que matar um desconhecido. E se pai e mãe o tiverem matado de comum acordo, pagarão 27 libras e um soldo pela absolvição. Na contrapartida, chegam as teses de Lutero batendo fortemente contra as indulgências. Número 21. Erram, portanto, os pregadores de indulgências que afirmam que as pessoas são absolvidas de toda a pena e salvas pelas indulgências do Papa. Número 27.
Pregam doutrina humana os que dizem que tão logo tilintar a moeda lançada na caixa, a alma sairá voando do purgatório para o céu. Número 28. Certo é que ao tilintar a moeda na caixa, podem aumentar o lucro e a cobiça. Número 43. Deve-se ensinar aos cristãos que dando ao pobre ou emprestando ao necessitado, procedem melhor do que se comprassem indulgências. Número 82. Por exemplo, por que o Papa não evacua o purgatório por causa do santíssimo amor e da extrema necessidade das almas, o que seria a mais justa de todas as causas, se redime um número infinito de almas por causa do funestíssimo dinheiro para a construção da Basílica, que é uma causa tão insignificante? Um dos princípios da Reforma Protestante é a afirmação absoluta da fé. Na afirmação dos reformadores, sola fide. Esta é uma afirmação que brota de uma experiência de Martinho Lutero, quando lendo a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, se depara com a afirmação surpreendente para ele de que o justo vive da fé. Naquela época, quando a estrutura da Igreja Romana era pesada e se impunha sobre os populares e manipulava os populares com a venda das indulgências, com a prática das penitências, com todos os critérios de observância de um sistema religioso como meio de acesso a Deus, vêm os reformadores que redescobrem a palavra de Deus, a afirmação da fé. O justo vive da fé. A questão é fé em quê? Ou fé em quem? Os reformadores disseram, somente a fé em Cristo. Você pode pautar a sua peregrinação espiritual e a sua experiência de fé na ordem da sua religião, no seu sistema religioso. Mas você pode também pautar a sua peregrinação espiritual na fé em Cristo Jesus. Os reformadores disseram, sola fide, em Cristo. Lutero foi convidado a ir a Roma no ano de 1518 explicar as suas teses que já causavam muitas preocupações na Igreja Católica. Seus amigos aconselharam ele não sair do território alemão, não vá para um outro país. Lembra que pré-reformadores foram mortos lá em Roma. Lutero atende o pedido, diz que tem problemas de saúde e com isso solicita uma audiência na Alemanha. Ele é trazido para a cidade de Augsburg. Aqui neste lugar ele encontra Caetano de Vio. A data era 12 a 14 de outubro de 1518. Lutero se explica, mas não convence. Caetano pede para ele revogar as teses, ele não revoga e na calada da noite Lutero foge desse lugar. Caetano não tinha um celular como a gente tem hoje, que mandaria uma mensagem rapidinho para o imperador dizendo, olha, ele não revogou e ele fugiu, vamos prender Lutero. As coisas eram mais demoradas, tinha que escrever uma carta, o mensageiro tinha que levar lá para não sei aonde, demorava, era muito demorado. As distâncias não são muito longas, mas para se viajar naquela época de carroça ou a pé, aí o tempo era muito longo de viagem. Ele sai daqui em outubro, ele esteve aqui entre 12 a 14 de outubro de 1518. Em janeiro de 1519 morre o imperador Maximiliano I e só assume o cargo o seu sucessor em junho de 1519. Então, durante esse período, até Carlos V assumir o trono, esse inteirado do que estava acontecendo, Lutero teve um pouco mais de trégua. Mas em 1520 as coisas voltam a esquentar. No dia 10 de dezembro de 1520, o Papa manda uma bula com um selo papal dizendo: Lutero, se você não se retratar do que você tem ensinado, você vai ser excomungado da igreja. Lutero pega essa bula papal e queima ela publicamente num dos portões aqui da cidade de Wittenberg. Essa reação fez Lutero ser excomungado da igreja no dia 3 de janeiro de 1521. Meses depois, o próprio império quer saber sobre Lutero. Carlos V convoca uma dieta na cidade de Worms.